Olá, agora vamos para a correção de história, tá? A gente vai corrigir o conteúdo de história que eu passei na quarta-feira. Vamos lá? E hoje, lembrando, temos atividade de história lá naquele formulário. Então é só responder, é múltipla escolha. Se acontecer do programa lá da lista não funcionar, alguma alternativa, vocês me avisem. Mas não precisa ficar preocupado, porque depois eu olho um por um, tá? Então, vamos lá. Correção das atividades de história, bem floridinho, porque eu gosto de escolher a cor que é parecida com a apostila, para lembrar vocês, a apostila é amarelinha, então esse é o slide que eu acho melhor, tá? Então, vamos lá. Então, tinha na página 84 um cartaz do Senado Federal sobre intolerância religiosa, que é crime de ódio. Então, existe uma diferença entre liberdade de expressão e intolerância. Então, o que é liberdade de expressão e o que é intolerância? Quando a gente é livre para se expressar, quer dizer que a gente é livre para criticar tudo que a gente quiser, criticar outras religiões, criticar o modo de vida de outras pessoas, mas as atitudes agressivas, um comportamento indevido, um, uma retaliação sobre aquela pessoa por determinada razão religiosa ou do modo de vida daquela pessoa, é errado, porque aí a gente julga como intolerância. Quando a gente só critica pra gente mesmo ou para algum familiar, não, sem brigar com ninguém, sem discutir com ninguém, então é liberdade de expressão. Mas quando a gente toma atitudes agressivas, aí já vira um crime, já vira uma intolerância, e a intolerância religiosa, no caso, é crime inafiançável e imprescritível, e imprescritíveis. A língua já até enrolou. Então, não pode nem tratar diferente uma pessoa devido à religião dela, tá? Que já é considerado crime. Mas eu sei que vocês não fariam isso, porque vocês são crianças muito boas, bem educadas e sabem se comportar diante do diferente. Então, nada de intolerância, né? Segundo o cartaz, qual é a diferença entre liberdade de expressão e intolerância religiosa? Então, a liberdade de expressão pode ser entendida como a crítica aos dogmas, enquanto a intolerância é uma agressão, um tipo de violência, mesmo se for verbal, tá? Em sua opinião, a intolerância religiosa é um problema que deve ser tratado nas sociedades? Então a resposta aí é pessoal, cada um no seu coração, no seu pensamento, vai responder essa questão. Artigo 5 da Constituição de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Termo sexto. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, locais de culto e suas liturgias são protegidas conforme a lei, tá? Que esse artigo da Constituição Federal busca garantir para os cidadãos brasileiros. Então, esse artigo busca garantir a liberdade religiosa e a proteção de locais de culto religioso. B. Sabendo que no Brasil existem muitas religiões, qual é a importância de um artigo como esse previsto na Constituição? A importância deste artigo é que ele busca garantir, por meio da lei, a diversidade religiosa do Brasil, no Brasil, tá? Então, diversidade religiosa é uma questão muito importante. Continuando, página 86.
Então, tinha umas pistas para completar uma cruzadinha. Eu vou colocar só as respostas da cruzadinha de cada pista e vocês completam a cruzadinha. É a religião com mais seguidores do mundo, então é cristianismo, tem mais seguidores do mundo. Tem como livro sagrado o Alcorão, islamismo. Seus rituais são realizados nas sinagogas, judaísmo. Crê-se em vários deuses, dentre eles o deus Brahma, hinduísmo. Tem como prática a meditação, budismo. Então, tudo isso estava na página 66, 67 e 68, que eu mandei ler lá na primeira aula da unidade 3, tá? Então, estava lá naquela página. Continuando. Como o politeísmo se manifesta nas religiões primitivas? Então, o politeísmo se manifestava nas religiões primitivas na forma de divindades ligadas a elementos da natureza e acreditavam-se que as divindades podiam habitar as águas, árvores, rochas e influenciar a vida das pessoas. Então, era uma forma de entender, de compreender o que estava acontecendo no momento, porque naquela época eles não tinham compreensão científica do que era um raio. Então, isso era atribuído a deuses, tá? Por isso que foi manifestado através da natureza as religiões primitivas. Os povos da antiguidade eram, em sua maioria, politeístas. Explica como os deuses eram cultuados. Então, na Mesopotâmia, cada cidade-estado mesopotâmica possuía rituais e deuses cultuados pela população. Eram diferentes, não eram todos iguais, então cada um possuía seus próprios rituais, seus próprios deuses, e eram associados a elementos da natureza. Os deuses também podiam ser representados por animais, por plantas, por planetas e estrelas. Já no Egito Antigo, a religião tinha características muito parecidas em todo o território. Então, os egípcios acreditavam que os deuses podiam ter forma humana ou de animais, ou serem metade humanos e metade animais. Tem até alguns deuses do Egito que são metade de dois animais juntos, que é muito legal esses deuses. É bem interessante, bem curioso. Se vocês quiserem pesquisar mais, fiquem à vontade. E se manifestavam por meio de diferentes fenômenos da natureza. Então, os egípcios, principalmente quando enchia o rio Nilo e irrigava a terra para eles plantarem, eles acreditavam que era a influência dos deuses fazer aquilo acontecer. De que forma a população do Egito acreditava que os deuses influenciavam nas suas vidas? Então, acreditava-se que os deuses definiam quem devia governar e quem devia trabalhar, além dos resultados das colheitas, a cheia do rio Nilo, que é o que eu acabei de falar, e as atividades comerciais, entre outros. Então, os deuses eram os manda-chuvas no Egito. Tudo que acontecia era porque os deuses quiseram daquele jeito. Como a geografia do Egito Antigo influenciou nas práticas religiosas dos egípcios? Na geografia do Egito Antigo, ela é caracterizada por uma longa faixa de terra às margens do rio Nilo, o que facilitava. Então, pensem, era um deserto, a área onde é o Egito era um deserto e só havia o rio Nilo, um rio de 7.000 quilômetros, que fornecia água para que eles pudessem plantar e sobreviver. Então, aquele rio era de muita importância. Então, a geografia do Egito é caracterizada pela margem do rio. Então, é ao entorno da margem do rio, que facilitava, então, a circulação de mercadorias e também as trocas culturais. Então, quem estava no Alto Egito também recebia influências do Baixo Egito, e quem estava no Baixo recebia influências do Alto, porque eles tinham essa troca pelo rio. Então, tinham muitas embarcações pelo rio que levavam mercadoria, levavam cultura, levavam as práticas religiosas. Então, isso se disseminou muito. E por isso que lá nos Sumérios, lá na Mesopotâmia, cada cidade-estado tem seu deus e seus rituais. E já no Egito Antigo, como tinha o rio Nilo que ajudava a propagar isso, ajudava na movimentação do povo, então unificou a crença no Egito Antigo, tá? Leia o significado da palavra teocracia. Então, teo
Deus, e cracia, governo. Então, governo de Deus ou governo divino. A palavra teocracia é um termo de origem grega e é usada para definir os chamados estados teocráticos. Como esse modelo de governo foi usado na Mesopotâmia e no Egito Antigo? Então, na Mesopotâmia e no Egito Antigo, a religião era usada para fortalecer o poder dos governantes. Então, ninguém era contra o governo. Ninguém era contra o faraó, porque ele foi colocado por Deus. E quem for contra o faraó, está indo contra os deuses. E ninguém queria ir contra os deuses. Senão ia haver a ira dos deuses. Então, era uma forma de fortalecer o poder do faraó ou do governante da Mesopotâmia, tá? Como se eles tivessem poderes divinos e fossem escolhidos pelos deuses para governar. Pinte os quadros que contêm as palavras que completam corretamente o texto. Então, os hebreus eram um povo nômade. Então, primeiramente, eles eram nômades, dedicavam-se ao pastoreio, quando desenvolveram a primeira religião monoteísta da história. Para esse povo existia apenas um Deus chamado Javé, que, de acordo com a tradição religiosa hebraica, havia lhes prometido um lugar chamado Terra Prometida. Tá? Então, essa é a cultura material do Egito Antigo. Observe a imagem a seguir para responder as questões. Muita gente pode ter confundido com o sarcófago, mas o sarcófago ele é bem maior e ele era mais enfeitado. A máscara funerária ela era diferente, tá? Podia ser chamada máscara funerária ou máscara mortuária. Então, o objeto retratado na imagem era muito importante nos rituais funerários do Egito Antigo e o nome correto desse objeto é máscara funerária. Como esse objeto era usado pelos faraós? Esse objeto, a máscara mortuária, como é chamado também, era construída a mando do próprio faraó. Ela devia apresentar as feições do faraó e era uma parte do sarcófago, tá? Que continha o corpo mumificado e era armazenado dentro das pirâmides. Religiões politeístas, então é a crença em vários deuses. Religiões monoteístas, a crença em um único Deus. E religiões não teístas, a não crença em um ou mais deuses, não crê em ninguém. Então, exemplo de religião politeísta, as religiões mesopotâmicas, religião no Antigo Egito, a religião na Grécia Antiga, as crenças indígenas e o hinduísmo. Tá? O hinduísmo e as crenças indígenas são os únicos que ainda existem atualmente. Religiões monoteístas hoje em dia, então o judaísmo, que vem dos hebreus, o cristianismo e o islamismo. E religiões não teístas, como exemplo, tem o budismo, tá? Então, esse é o fim da nossa correção. Um beijo, até mais!